Jó 42, versículo de número 10. Jó 42 e 10. Apenas um versículo, está na tela e eu quero ouvir a tua voz. Você que está em casa, você está vendo aí na tela de projeção esse texto. E eu quero que você também declare isso. Deus tem para mim e para você hoje uma palavra que vai mudar e muda histórias. Está no texto, vamos, 1, 2, 3. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém. Tome o seu lugar, meu amado. Esse texto que nós acabamos de ler, isolado de todo o contexto, esse texto torna-se muito leve, muito suave. Esse texto torna-se muito peso-pena. Aqui está o capítulo 42, versículo 10, dos 16 versículos do 42. Uma palavra muito tranquila, muito simples, muito boa, muito abençoadora. O texto diz que Deus mudou a sorte. Sorte no sentido de status. Sorte no sentido de direção. Deus mudou. Mudar no sentido de reverter, no sentido de transformar. Deus fez isso. Mas sabe, esse texto nos faz pensar e nos leva a perguntar como era então o status que Deus mudou. Mudou o Senhor a sorte. Sorte no sentido de status, de como ele estava antes. E para entender esse texto, é preciso conhecer um pouco do começo da história, como ele estava. O texto diz lá no capítulo 1, que esse homem chamado Jó, ele era um homem íntegro, reto, andava com Deus, uma vida acima de qualquer comentário negativo. Era um homem padrão, um homem profundamente abençoado por Deus, um homem próspero, um fazendeiro, proprietário de propriedades, um homem com uma família linda, filhos crescidos, casados. Meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? O texto diz que em dado momento da vida desse homem, tudo desandou, tudo mudou, tudo desmoronou. O texto começa dizendo que ele primeiro perde a riqueza que ele possuía, tudo que ele possuía e que ele conseguiu amealhar durante anos de trabalho. Ele se perdeu tudo aquilo, como uma falência, uma quebra de mercado, como algo que acontece assim, meu Deus, o que é isso? Como é que isso pode ter acontecido? Às vezes acontece, nós estamos hoje vivendo um tempo que coisas assim acontecem, meu Deus, o que aconteceu? Bruf, desmontou tudo. Mas a Bíblia vai dizer para nós que não foi só a parte econômica, financeira, ele também perdeu todos os filhos. Mas não apenas a parte econômica, os filhos, ele também perdeu a saúde. Um homem saudável, um homem abençoado fisicamente, na sua saúde, de repente esse homem não tem mais riqueza, não tem mais filhos e não tem mais saúde. A única coisa que esse homem não perdeu foram duas coisas. As duas únicas coisas. No plano terreno, esse homem não perdeu a esposa, ela continuou do lado dele, mas ele também perdeu
a maneira como ela enxergava ele e a maneira como ela olhava a fé que ele possuía. Isso também ele perdeu. A Bíblia conta para nós que lá no começo, ela diz para ele: ainda mantens a tua sinceridade, a tua fidelidade para com Deus, amaldiçoa. Aí ela utiliza uma forma pronominal assustadora. Ela diz: amaldiçoa o teu Deus, e morre. O interessante é que a Bíblia narra para nós que quando nos casamos, nos tornamos um só corpo. Esse texto está na Bíblia para dizer para nós que a partir daquele momento há uma ruptura de fé. Ele perdeu a riqueza, perdeu os filhos, perdeu a saúde, e agora ele perde a unidade espiritual dentro de casa. Ela deixa muito claro que ela permanece casada, porém, ela não mais comunga da mesma fé que ele comunga. É muito forte esse texto. Tente imaginar a cabeça desse homem chamado Jó, tentando entender esse mosaico de tragédias, de desgraças. Tente imaginar a cabeça desse homem. Tente imaginar. Eu tenho por hábito olhar situações e tentar fazer leituras e releituras. Ontem aqui na zona oeste da cidade, uma avenida bonita, nobre, eu vi um cidadão andando perdido pela rua. Ele estava com um tênis que não era um tênis achado no lixo. Ele devia ter mais ou menos uns 50 e poucos anos, e ele tinha sob o ombro dele um edredom, mas ele estava completamente como um morador de rua. E eu fiquei olhando para aquele homem, tentando ler ou fazer uma leitura da história daquele homem. Eu comecei pela idade dele. Eu falei: Deus, ele tem 50 e poucos anos de idade. Estava chovendo, ele como que sem destino, sem direção. Caminhava um pouco, mais à frente ele está sentado no meio da calçada, completamente em alfa, completamente perdido no contexto em que ele está ali vivendo. Com toda certeza há uma história por trás. Há uma história que ele não conseguiu administrar, equacionar. Talvez uma história de falência, talvez uma história de ter perdido a família, uma história grande. Esse homem aqui, ele representa histórias que se perderam. De repente, tudo desfaz. A gente olha esse texto e diz: Deus, e como é que faz, Senhor? Como é que faz? Como é que a gente faz, Senhor? Quando um dia você tem tudo, o outro dia você não tem nada. Foi exatamente assim. Chega o empregado e fala: olha, deu um pé de vento, veio um bando de assaltantes e acabou com isso, acabou com aquilo, e de repente você vê todos os anéis, se é que se pode dizer, indo embora pelo rado, sumindo tudo. Os galpões, os rebanhos, tudo vira simplesmente nada. Quando parece que já é tudo, começa a vir as mensagens dos filhos que morrem, que são mortos, e todos os filhos. Com toda certeza, os pais fazem projetos para os filhos. Você faz. Você olha assim: eu estou orando porque minha filha vai fazer medicina, ou vai fazer engenharia, ou quer isso, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo outro. Você já pensou, de repente, todos os projetos você sepulta, porque todos os filhos estão mortos, todos.
Imagine você, alguém que agradece a Deus todo dia porque tem saúde, é saudável. Eu faço isso todo dia quando eu acordo. Eu tenho alguns hábitos, eu não vou dizer, hábitos que eu coloco dentro de mim. Todo dia, minha esposa sabe disso. Eu levanto, eu deitado ainda, eu aponto as duas mãos para o céu. Aponto para o céu e digo: Deus, obrigado por tu me deste mais um dia na minha história. Acrescentei mais um dia. Mas obrigado pela saúde que tu me deu. Obrigado porque eu posso fazer isso. Obrigado, obrigado. E a minha segunda atitude é cair de joelhos e dizer: Deus, eu não mereço, mas tu fez isso por mim. Eu te louvo por isso. Eu quero ter dentro de mim, permanentemente, um senso de gratidão a Deus. Eu não sou um autossuficiente, então eu sei que tudo é a boa mão de Deus. Então eu quero dizer: Deus, eu sou grato por isso. Sou grato porque eu posso mexer com todos os dedos. Eu tenho, Deus, a tua boa mão sobre mim. Imagine você, um dia, esse homem, ele se vê completamente chagado, de uma chaga da planta dos pés ao alto da cabeça. Não tem nenhum médico que consiga entender que patologia doida é essa. Como isso? Você já viu qual é a primeira pergunta que o médico faz, um clínico geral, quando a gente chega? Quando começou isso? É a primeira pergunta. Você chega lá, quando começou? Você está há quanto tempo sentindo isso? Há quanto tempo você sente essa coisa no teu corpo? A gente diz para o médico tentar entender o grau de progressão daquela doença. Agora imagine você, um homem que está bom hoje e amanhã, até o médico vai ter problema. Ô moço, você quando começou isso? Ele vai dizer: começou hoje, ontem eu estava bonzinho, e o corpo... Mas como que isso cresceu? Como isso se alastrou? Como isso progrediu? Olha, isso é um caso único. Eu nunca vi nada igual. É esse homem. A esposa, companheira, mãe de 10 filhos, sócia naquele projeto divino, lindo, daquele matrimônio, ela também rompe com ele. Ela não rompe o casamento. A Bíblia não diz que ela traiu ele, mas ela rompe numa aliança que machucou muito. Ela rompe numa aliança que também transpassou a alma dele. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Foi tão forte que ele agrediu-a verbalmente. Ele diz: como falam as loucas, como falam as doidas. Ela tirou ele do sério. Você é louca. Ela agora está dizendo: não comungo mais da tua fé. O teu Deus, para mim, ele não vale mais. Eu estou desacreditada do teu Deus. A outra coisa que restou para ele foram amigos, aspas, amigos, aspas, aspiados. Amigos que no primeiro momento, quando sabem da notícia, chegam aonde ele está, sentam e não dizem nada, gemem, choram, eles tentam entender, dias e dias, 7 dias em silêncio, tentando entender aquele quadro. Eu já passei por isso. Eu já fui visitar alguém que estava enfermo, e eu sentei do lado da pessoa e fiquei calado, eu não tinha o que falar. O quadro era tão desesperador. O que eu vou dizer nesse quadro? Lembro que coloquei a mão sobre a pessoa, como que num ato de carinho, de afeto. O que vai dizer um quadro desse? O quadro é tão desesperador que não tem nada, nenhuma palavra que possa ser dita.
apenas estar do lado. E foi exatamente assim que eu fiquei. Só que que quando acaba aquele momento de contemplação, ou de tentar entender aquele quadro com aquele homem, os amigos entram em parafuso também. Como pode? Um dia, ele é o cara mais rico. Um dia, ele tem o maior rebanho que alguém pode ter no seu tempo. Um dia, ele é um cara que tem filhos casados, grandes, e cada um com a sua casa. Ele podia ter problema, ele podia ser estéril. A Bíblia tem vários personagens que sofreram da esterilidade. A mulher dele podia ser estéril. Mas nada, irmãos. Parece que todas as bênçãos estavam na casa dele e sobre a família dele. Um dia tem tudo, no outro dia não tem nada. Os amigos estão em silêncio, tentando entender que mistério é esse. O problema é que quando acaba esse período, os amigos entram numa atitude de espiritualizar o que não pode ser espiritualizado. E começam a dizer que todo aquele testemunho lá de trás, íntegro, correto, temente a Deus e desvia-se do mal, tudo aquilo era mentira, não era verdade. E começam a tentar fazer Jó confessar um pecado que ele não tinha. Ele não perdeu os amigos, mas ele ganhou agora um grupo de acusadores. Ele não tem mais filho, não tem mais saúde, não tem mais a comunhão espiritual com a esposa, mas agora ele tem um grupo de acusadores. Sabe o que é você viver a partir de agora com um grupo de pessoas da tua intimidade, do teu círculo íntimo, que olham para você e te julga com palavras, julga com atos, julga com olhares. E você não tem como descartar aqueles amigos. Você não tem como dizer assim, eu vou me mudar, vou mudar de país. Não tem como. Eu vou mudar de país, eu vou mudar de continente. Não tem como. Você tem que conviver com aquilo. 41 capítulos. 41 capítulos. Jó vai ouvir a mesma ladainha. Confessa, você pecou. Ninguém pode passar por tudo isso se não há um pecado gravíssimo. E Jó tem que falar o tempo todo com eles e com Deus. Me mata, Deus, pese-me em balanças fiéis. Me julga, Deus, e o tempo todo uma batalha sem trégua. Jó utiliza todos os argumentos. Ele utiliza toda a teologia que ele pode imaginar que ele conheça para tentar se auto-justificar. Nada acontece. Mas quando chega no capítulo 42, versículo 10, Deus nos dá essa palavra. Essa palavra eu quero dividir ela em 3 partes. Parte número 1, a ação de Deus, que não mudou. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Agora o que eu quero chamar a atenção é a força causadora. É o efeito causal desse texto. A sorte de Jó muda, diz o texto, quando este orava pelos seus amigos. A grande riqueza desse texto, irmãos, é que Jó me ensina, mesmo quando eu estou sendo apontado, mesmo quando todos os dedos do meu círculo íntimo estão apontando para mim, ajude-me, Deus, para não mudar o meu conceito sobre essas pessoas. Você não ouviu o que foi dito? Irmãos, a gente tem uma capacidade de pegar amigos e transformá-los em inimigos.
A gente diz assim: foi meu amigo até o ano passado. Foi meu amigo, ou foi minha amiga, até o ano 2007, 2008, 2009, sei lá. Foi meu amigo até o Natal do ano 2005, sei lá. A gente dá um tempo. Daquele dia para frente, tornou-se meu inimigo. Esse texto diz que mesmo com tudo que ele foi acusado e machucado, ele continuou olhando para aquela turma e dizendo: dói, eu não aceito, me machuca, me fere, mas o meu conceito a respeito de vocês não mudou. Amigos, e é assim que Jó ora por eles. Jó não ora por eles chamando: Deus, abençoa esses endemoniados, abençoa esses falsos, abençoa esses miseráveis, abençoa esses filhotes do inferno. Não, Deus, abençoa esses amigos. Eu fico tentando pensar alguém escutando aquela mensagem, aquela oração. Você ainda chama essa turma de amigo? Teu conceito de amigo é diferente. Teu conceito de amigo é diferente. Amigo, para mim e para você, tem que ser aquela pessoa que gabarita a prova com nota 10. Todos os quesitos, 10, 10, 10, 10, 10, 10. É amigo. Não, pisou na bola. Então não é mais amigo. Eu vou cortar aqui do meu círculo. Eu vou cortar. Não é mais amigo. Apesar de todas as palavras que machucavam muito a ele, mas ele não deixava que aquilo influenciasse a ponto de mudar isso. Continuava sendo amigos. Mas sabe, irmãos, esse texto vai dizer que quando ele começa a orar, significa que durante 41 capítulos, tudo que ele ouvia, ele não gostava, ele não aceitava, mas ele não abençoava nem desabençoava. Eu vou tocar num ponto aqui, irmãos, que eu tenho que tocar. Já viu aquela cena que a gente diz assim: fulano para mim morreu. Fulana para mim morreu. Como assim? A pessoa está viva? Não, mas para mim que morreu. Morreu para mim. Mas morreu? Não está viva, mas para mim morreu. Para mim morreu. Está vivo, mas para mim morreu. A gente não acredita, irmãos, que isso pode ter um desdobramento no mundo espiritual. Por que Deus está me colocando esse texto de maneira clara para ministrar hoje? Porque hoje é dia 18 de dezembro. 18 de dezembro. Estamos no apagar das luzes de 2016. E Deus direciona o meu coração para dizer à igreja: ainda dá tempo suficiente para Deus mudar a história de vidas aqui. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de Deus mudar histórias aqui. Porque o Deus que muda a sorte, diz o texto na parte final, coloque em outra cor se tiver: o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuíra antes. A sorte que Deus muda, irmãos, não é uma sorte meia boca. A sorte que Deus muda não é uma sorte de liquidação de fim de feira. A sorte que Deus muda é uma sorte que a mudança é totalmente memorável e especial. Totalmente. Como é que Deus fez isso? Como? De que maneira Deus fez isso? Deus fez isso quando Jó reúne forças e olha para aquela turma e diz: não,
41 capítulos batendo no meu fígado, 41 capítulos apontando os dedos, olhando para mim e me vendo como um lixo. Mas eu quero orar por eles e quero orar como amigos. Abençoa esses amigos. Bem ou mal, são os únicos personagens que permaneceram com ele. Bem ou mal, são os únicos que permaneceram. A única palavra que a esposa fala está lá atrás. Ela não aparece no texto mais. Mas os amigos, aspas, que nós diríamos, isso é um bando de bandidos, não é amigo. Amigo assim não precisa ter amigo. Mas são os únicos que, apesar de tudo aquilo que a gente não queria ouvir, era o que ele estava ouvindo, era quem estava perto. Nesta manhã, o Deus que muda a sorte, Ele está presente aqui hoje. A minha primeira oração é que você diga: Deus, me ajude, me dê força e me dê graças. Me dê graça, Deus. Me dê graça para começar a orar por quem não merece. Há dias atrás eu atendi uma pessoa que contou para mim uma história que é quase que tema para uma novela. Eu falei: que Deus te dê graça para você administrar isso. Casou com um homem, viveu anos com esse homem, não deu certo, se separou. Mudaram de estados. Essa pessoa veio morar no Rio e disse: fulano, estamos separados, eu estou na igreja, eu quero acertar a minha vida, vamos fazer o divórcio. Se vira para ele: pode fazer que eu aceito. A pessoa deu entrada para fazer o divórcio. 19 anos depois, consegue o divórcio. Hipoteticamente, casou com um homem chamado Volkswagen. O nome dele é Volkswagen. Aí quando o cartório diz: olha, saiu, foi averbado o teu divórcio do Volkswagen. Como era no Nordeste, ela pega e vai procurar para dizer, recebe a notícia: Volkswagen morreu. Morreu. Ah, meu Deus, morreu. Morreu quando? Ah, já tem um tempo, está morto. Ah, mas ele casou com outra pessoa depois. Ah, então vou procurar lá a viúva para falar com ela, que eu também fui casado com o Volkswagen. Aí chega lá e procura lá a Ferrari. Oi, meu nome é fulano, eu fui casado com um viúvo falecido, com o Volkswagen. A Ferrari fala assim: Volkswagen? Não. Que Volkswagen? Não. O nome que morreu é Fiat Uno. Ela: não, Volkswagen. Não, Fiat Uno. Aí a querida descobre que o Volkswagen era nome falso. Ele casou com nome falso. Aí ela descobre que ela não foi casada então. O nome dele era Fiat Uno. Olha que maluquice. Pastor, agora eu sou viúva ou sou divorciado? Eu casei com quem não existe. Quem casou mentiu para mim, mano. Eu estou achando que eu casei com o Volks, mas na verdade o Volks era Fiat. E ambos morreram. Quer dizer, morreu o Fiat verdadeiro e morreu o Volks mentiroso. E como é que eu fico juridicamente nessa história? Não permita que uma infâmia dessa prenda a tua vida também. Não permita que uma mentira dessa, que um amigo desse te machuque também. Deus quer mudar e quer transformar a tua história. Esse texto, irmãos, ele não tem uma única palavra do que Deus fez para os amigos de Jó. Mas esse texto vai dizer que Deus pegou esse homem e disse: olha, rapaz, você conseguiu vencer essa etapa quando você orava pelos seus amigos. E por causa disso,
eu vou mudar a tua história e vou te dar tudo em dobro do que você já possuiu antes. A minha pergunta é, diz a Bíblia, Deus não muda. Diga, Deus não muda. Diga assim, então, este princípio está válido hoje. Você não crê nisso? Você não ouviu? Diga assim, Deus não muda. Se Deus não muda, a sua maneira de trabalhar não mudou. Se Deus não muda, a sua maneira de agir não mudou. Pastor, olha pastor, eu digo assim, Deus, Deus, pastor, apaguei, não existe mais essa pessoa. Foi o filhote do inferno que entrou na minha vida. Faço não. Ore por essa pessoa e diga, Deus, abençoa. Senhor, esclarece, abençoa, abençoa. Não vai adiantar, irmãos, a gente passar a vida toda amargurado com isso. Não vai resolver passar a vida toda preso a isso. Não vai resolver, não vai ser benefício para ninguém. Mas Deus hoje está dizendo nesse texto que Ele quer mudar histórias. Então eu quero hoje dizer assim, Deus me dê graça, me dê força para abençoar esses amigos. Amigo da onça. Lembra do amigo da onça da revista O Cruzeiro, a manchete? Lembra? Diga assim, amigo da onça. Mas deixa ser amigo novamente. Continua sendo amigo. Você não é obrigado a convidar para comer um churrasco na tua casa. Mas ore por essa pessoa e diga, Deus, abençoa, 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 abençoa. Abençoa, mas de maneira grande, de maneira estupenda. Quando ele começa a orar pelos seus amigos, eu gosto desse advérbio aqui. Diga assim, quando. A minha oração hoje é que o teu quando comece hoje. A minha oração é que esse quando comece hoje. Quando ele começou a orar, Deus mudou a história. Se Deus não mudou, significa que quando eu começar a fazer isso, vai ter mudança na minha vida. Amém ou não amém? Já pensou alguém que sofre por um erro médico? Você já pensou? Alguém que sofre por um erro médico, e que por um erro médico, há uma tragédia pela frente. Há um jornalista muito conhecido nesse país, é conhecida a história dele, posso citá-lo sem quebrar ética, Diogo Mainardi. Diogo Mainardi hoje vive na Itália, em Veneza, um dos homens, uma cabeça pensante, brilhante desse país, um crítico social, crítico político. Ele tem um filho que tem uma paralisia motora, e a paralisia motora do filho dele, ele fez até um livro. É consequência de um erro médico. Um erro médico afetou aquele menino. Ele conta isso no livro que ele fez sobre o filho. Saiu do Brasil porque no Brasil não tinha estrutura educacional para receber o filho dele. Morava em Ipanema, ele não achou nenhuma escola. Ipanema, Leblon, Copa, Barra, que fosse capaz de receber o filho dele com todas as deficiências que o filho dele possuía. Teve que sair do país para encontrar uma escola que tivesse uma estrutura para aquilo. E ele conta que o problema do filho dele é exatamente uma falha, uma negligência médica. Você já pensou, cada vez que você olhar para aquele, está ficando já um garoto, um rapazinho, olhar e ver por trás o médico que causou aquilo? Vai passar a vida toda, transformar a vida num inferno de vida, vai deixar de viver. Nesta manhã tem pessoas aqui
que vão dizer, pastor, o meu desemprego, pastor, é por causa de um amigo. Por causa de um amigo. Outro dia alguém falou comigo, pastor, botei lá na minha empresa uma pessoa para ser meu estagiário. Ensinei tudo para o meu estagiário. E depois levei uma rasteira. E o estagiário ficou no meu lugar. Lembra aquela expressão do tropa de elite? Não é nada pessoal. É sobrevivência. É nadar entre tubarões. Como é que fica o coração dessa pessoa sempre que pensar naquele amigo que botou para trabalhar junto? Como fica? Ou aquela situação de alguém que traz alguém do norte ou de outro canto para morar dentro de casa e deu as primeiras roupas, os primeiros sapatos, e de repente descobre que aquela pessoa que veio morar na casa está tendo um caso com o próprio marido. Como fica a cabeça? Deus mandou dizer nesta manhã, de maneira direta e profética, sem entrar nisso. Jó não fica dizendo, Deus, por que tu permitiu eles fazerem isso comigo? Por que tu permitiu eles dizerem para mim o que disseram? Por que tu permitiu eles falarem as coisas que falaram? Porque não! Ele não entrou nessa briga doida que não vai chegar a lugar nenhum. Ele simplesmente disse, Deus, abençoe esses amigos. Talvez até o diabo vai ficar assustado e vai ficar, amigo? Eu usei essa turma para acabar contigo e tu chama de amigo? Porque o milagre vem de Deus. E nesta manhã de domingo, esse ano não pode terminar e não vai terminar sem o milagre de Deus. Amém? Diga comigo assim, Deus não mudou. E esse Deus que não mudou, Ele quer mudar a minha sorte. Diga, mudar a sorte é a ação de Deus, mas ativar a ação é o meu comportamento.